Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a você, sua família, sua igreja doméstica. É com muita alegria que eu vou até a sua casa, através das redes de comunicação da nossa paróquia, para levar a você e a sua família a palavra de Deus. Nós estamos já, desde o ano passado, com o grande privilégio de conhecermos um pouco mais Deus através da voz dos profetas. E hoje, por exemplo, vamos refletir mais uma vez sobre o profeta Isaías, com a leitura que está no capítulo 4, dos versículos 2 até o 6, para compreendermos um pouco mais essa atuação de Deus, nosso Pai, nosso Criador, com a preocupação que inclusive tem esse tema, né? Buscando o Senhor é o nosso refúgio e a nossa proteção. Ou seja, duas palavras que vêm de encontro com aquele que tem essa grande preocupação em nos proteger de todos os males, sejam eles físicos ou espirituais. Então nos rendamos agora à oração para que esse nosso encontro em comunidade traga cada vez mais frutos para que a nossa família busque e encontre em Deus um refúgio constante. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Também as crianças que estão em casa, com a sua família, com a sua igreja doméstica, rezemos então a proteção do Santo Anjo. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Irmãos, buscarmos um pouco mais compreendermos essa voz de Deus para todos nós. Esta é a catequese para adultos que eu me referi no início dessa reflexão. Compreendemos que Deus ele tem sempre esse desígnio de buscar-nos para estarmos sempre juntos nesse plano salvífico. Como bem sabemos, se buscarmos todo o Antigo Testamento, ali está sempre a presença de Deus através de uma pessoa. E claro que perpassou então todo o Antigo Testamento sempre falando com o seu povo, acompanhando o seu povo pela pessoa dos profetas. E claro, também não foi diferente quando nós voltamos para o Novo Testamento. Ali estava também a presença de Deus, mas de maneira muito mais privilegiada. Por quê? O próprio Filho veio até nós. O próprio Filho caminhou conosco. O próprio Filho falou conosco. Então não precisava mais desse intermediário, desse profeta, dessa visão, desse sonho para interpretar que Deus queria estar no meio do povo. No Novo Testamento, Deus se faz homem e habita no meio de nós. E claro, faz com que todas as pessoas queiram, sintam e andem, caminhem com Jesus, aquele que veio para nos dar um sentido à nossa existência, claro, a pedido e a convite do Pai. Uma vez que ele veio, se entregou, morreu, mas ressuscitou, ou seja, algo que já era previsto pelo próprio Pai, quando ele falou que meu filho vai estar em vosso meio, vai ser entregue, vai sofrer, vai ser morto, mas no terceiro dia eu o ressuscitarei. Essa profecia permeou todo o Antigo Testamento para ser concretizada no Novo Testamento com a ressurreição de Jesus, nosso Mestre. Nós temos então hoje esse dia da palavra, buscando a pessoa do profeta Isaías. Claro que Deus fala através dele, um homem íntegro no seu agir, um homem íntegro no seu estar com as pessoas. E por conta disso, é claro, mais uma vez Deus ele confia a este homem de boa índole toda a sua transmissão salvífica. Hoje ele vem nos falar sobre as pessoas que estavam voltando da Babilônia, voltando de um exílio, voltando de um local onde eles não tinham mais alguma esperança. Só que para que possamos compreender melhor essa vontade de Deus salvar o seu povo, vamos voltar um pouco o tempo para vermos onde isso aconteceu em relação ao tempo. Nós vamos voltar, por exemplo, mais ou menos 7 séculos antes do nascimento de Cristo, para vermos que a preocupação de Deus já era esta, que o seu povo encontrasse um sentido para a vida. Imaginemos naquele tempo a desilusão que não era das pessoas de estarem indo para uma guerra, por exemplo, e perderem essa guerra. Todos se tornavam escravos, ou seja, perdia-se toda e qualquer esperança de ser feliz.
E por conta disso, Deus, olhando minuciosamente para o seu povo, ele usa da pessoa do profeta para dizer, olha, quando isso acontecer, não percam a esperança. E aqui está então o grande significado do homem profeta, que é chamado também homem de Deus. É dar vida, é dar sentido, é retomar a esperança das pessoas para que elas compreendam que ali Deus está, que Deus jamais abandonou em momento algum a caminhada com o seu povo. E claro, nós vemos isso em muitas e muitas passagens do Antigo Testamento, onde muitos não tinham mais nenhum resquício de esperança. Ali estava Deus através de um profeta, utilizando-se de um homem, da sua voz, das suas mãos, dos seus pés, para dizer, vamos levar avante essa caminhada que eu já consagrei para todos vós. Ou seja, Deus ele olha esse futuro em relação à humanidade, que para Deus, claro, não existe a questão do tempo, mas ele olha o futuro em relação a cada um de nós e diz, não percam a esperança, eu convosco estou e sempre estarei. Que inclusive essa frase está no Evangelho de São Mateus, no seu último capítulo, né? Para que nós nunca percamos a esperança, porque Deus estará conosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Portanto, quando nós voltamos para este dia da palavra de hoje, mês de março, nós encontramos diretamente o quê? Uma palavra dirigida. Claro, uma palavra que Deus, um pensamento que Deus dirige pelo profeta Isaías para todas as pessoas. Dirigida para quem? Para todos aqueles que não tinham mais a esperança na vida. Irmãos, é muito importante nós vermos que no Antigo Testamento as famílias, as comunidades, elas viviam cada dia, a cada momento, sem este privilégio de ter uma esperança. Ou seja, era uma tristeza muito grande. Imaginemos hoje, por exemplo, nós sem nenhuma esperança. Vamos pegar um exemplo muito próximo de nós. Estamos há um ano com essa pandemia. Imagine se nós não tivéssemos 1% de esperança em absolutamente nada. E todo mundo em casa, preso nessa incerteza, enfim, abalando toda a estrutura social, humana, religiosa, espiritual, psicológica da sociedade. Imaginemos isso agora sem nenhuma percepção de termos uma melhora. Todas as pessoas perdiam essa esperança e, claro, colocaríamos todo o mundo em um colapso, as famílias em um colapso sem fim, o desânimo tomaria conta das pessoas. Mas não, hoje nós estamos aí há 12 meses da pandemia, não é isso? Aqui no Brasil, pelo menos, há um ano, e nós já temos uma esperança muito aguçada. Vacinas, muitos já tomaram a vacina, por exemplo, ou seja, nós não ficamos nesse tempo de desespero. Nós não voltamos apenas para vermos o que estava para chegar ou aquilo que já está acontecendo. Ao contrário, nós já sabemos que, apesar que 12 meses é um tempo considerado, é claro, mas nós já temos essa esperança, já veio uma luz para todos nós em relação à ciência. Agora, quando nós voltarmos para aquele tempo, 7 séculos antes do nascimento de Cristo, por exemplo, nós percebemos claramente o quê? O que era essa angústia? As pessoas vão terem o mínimo de esperança em dizerem, olha, eu vou ter uma vida melhor, eu vou ter uma salvação. Então, é esse contexto que Isaías nos traz hoje. O povo que retorna do exílio da Babilônia. O povo que, buscando compreender um pouco mais a dimensão espiritual, eles encontram na pessoa do profeta esta luz, esta esperança. E é nessa luz que Deus ele vai e ele atua no meio das pessoas. E é nessa esperança que Deus fala, venham todos para que eu possa dar um sentido à vossa vida, à vossa existência. E com tudo isso, é claro, nós temos uma outra palavra que é o quê? A intenção. Qual é a intenção de Deus em olhar para esse homem, Isaías, esse profeta, e colocar no coração dele esse sentimento? Nós acompanhávamos algum tempo atrás, na liturgia, esse chamado do profeta Isaías. Deus coloca uma brasa na sua boca para que ele possa falar, né? Ou seja, esse sentido da brasa, aquele que vai anunciar. E de prontidão ele fala, aqui eu estou, Senhor, envia-me. Então esta é a intenção de Deus. Que o homem, ele dedique-se para abrir o seu coração para que ali Deus possa trabalhar. E quando isso acontece,
aí sim, a esperança, a luz, ela habita naquele homem, naquela pessoa, naquela comunidade e todos podem encontrar e todos podem sentir, inclusive, essa presença e essa preocupação de Deus em salvar o seu povo. Temos uma palavra muito importante hoje nessa leitura de hoje, no dia da palavra, que é o quê? A palavra rebento. O que significa isto? Eu creio que você já deve ter visto, até já foi de repente em um local como este, ou viu pela TV, ou até mesmo nos estudos, por exemplo, um rebento em relação a uma planta. Você vai, por exemplo, em um lugar que cultiva muitas uvas, e naquele pé de uva nós temos muitos rebentos, ou seja, muitas mudas que vão saindo ao redor, muitos galhos. E esse rebento que ele fala hoje será o quê? É um ramo novo, um povo novo que está para nascer. Um povo novo que aderiu à ideia do profeta, porque não é a ideia dele, mas sim que Deus inseriu nele, e esse povo então torna-se o novo rebento de Deus, ou seja, o novo povo de Deus. Um povo que agora tem a esperança no seu coração, um povo que agora reconhece que pelo profeta eles podem chegar e podem conhecer a pessoa de Deus. Um povo que, ao ser rebento novo, tem uma nova perspectiva de vida. Irmãos, Deus é exatamente isso para nós. A perspectiva de vida que nós temos em relação a Deus é esta: sabermos que não estamos sozinhos, que Deus pode nos recriar a cada instante, a cada dificuldade que nós passamos, que nós criamos muitas vezes, mas Deus vem e recria. Com essa imagem do rebento de oliveira, ou rebento de qualquer outra árvore que seja, ou até mesmo na liturgia do povo novo de Deus, nós temos na mesma comparação, por exemplo, o oleiro, aquele que faz os vasos. E quando ele percebe que o vaso não está bom, ele quebra aquele vaso, ele destrói aquele vaso novamente e o reconstrói outra vez. E assim ele torna aquele vaso algo novo, algo diferenciado, algo que vai dar um sentido ao seu trabalho. Então nós somos assim nas mãos de Deus também, um rebento novo, um vaso novo, e Deus quer transformar. Mas para que isso aconteça, voltamos à mesma escala do início, não é isto? O homem que confia em Deus, o homem que entrega a sua vida para Deus, Deus que vendo a credibilidade daquele homem, ele fala para que aquele homem conduza o seu povo. E quando o povo se deixa ser conduzido, Deus ali está. E uma vez que o povo se deixa ser reconduzido pelo próprio Deus, Deus reconstrói, não somente enquanto comunidade, mas principalmente no singular, cada pessoa. Uma vez que clama, que busca, que pede, ali existe então a atuação de Deus, para que a pessoa mude, encontre e tenha inclusive um novo significado para a sua vida. Mas esse novo rebento, para quê? Nesse contexto que o livro nos traz hoje, Profetas. Para que esse novo rebento, para que essa nova comunidade? Para dar continuidade às promessas de Deus feitas a Abraão. Ou seja, todo e qualquer profeta que recebeu promessa de Deus, quando um outro assume o seu lugar, por exemplo, essas promessas continuam. E elas foram até o nascimento do Novo Testamento, quando a própria promessa de Deus se fez homem, se fez carne e habitou entre nós. Se você tiver um tempinho depois, como oração, até para hoje, de repente, junte a sua família antes de dormir e observe, leia, inclusive, por exemplo, o primeiro capítulo de São João. Ele mostra ali o quê? Chama-se Prólogo de São João. Ali está todo o rebento, ou seja, toda a nova estrutura da criação de Deus. Ali ele coloca toda a sua dimensão salvífica, desde que tudo foi criado, quando o homem veio até o seu filho Jesus, veio até o mundo, não foi aceito, enfim, toda essa estrutura de amor, de carinho, de proteção, de acolhida de Deus, ele coloca no prólogo de São João. Ali até inclusive eu sempre falo que não é uma leitura bíblica simplesmente, é uma oração. Ou ainda mais poético, é uma carta de Deus para que as pessoas se encantem pela sua ternura, pelo que Ele traz para cada pessoa. Então esse rebento é isso, para quê? Para dar continuidade às promessas que Deus fez a Abraão, Deus fez a tantos outros homens também, ou seja, Ele nunca quebrou a sua promessa.
até chegar ao ponto de não mais dar promessas em si, né? Mas dar o seu próprio Filho como promessa única, como promessa universal. Meu Filho derramará o seu sangue para que todos vós tenham vida e a tenham em abundância, capítulo 10 de São João e versículo 10 também. Portanto, esse rebento, quem é ele? Nesse contexto geral do que nos mostra hoje Isaías, nesse dia da palavra do mês de março. Quem é esse novo rebento? Claro, o Messias. Aquele que há de chegar, o Emanuel, o Deus conosco, aquele que veio trazer a paz para todas as pessoas. Este é o novo rebento que Deus quer mudar, transformar, colocar na vida de uma comunidade. Então, nós vemos que desde o começo Deus interferiu, escolheu uma pessoa, chamou, caminhou com essa pessoa, ganhou confiança da comunidade por conta dessa pessoa, formou um novo povo, que é o rebento, e agora ele diz: o rebento que eu quis formar não é mais uma comunidade, mas meu próprio Filho, o enviado, o esperado por todos para transformar em realidade aquilo que eu já havia falado para tantos profetas, séculos e séculos e séculos antes do seu nascimento. Portanto, irmãos e irmãs, esta é a alegria de Deus. Que cada pessoa, que cada família, cada comunidade reconheça em Jesus a presença do Pai também. Aqui temos um dado muito importante enquanto teologia, que é o quê? Nós reconhecemos a Santíssima Trindade, um único Deus em três pessoas. Ali está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três pessoas, cada uma com a sua função, com o seu trabalho, com o seu tempo de estar em nosso meio. Como, por exemplo, Jesus, seu nascimento, humanamente falando, claro, 2000 anos atrás, mas desde o início sempre existiu. Aqui eu retomo mais uma vez a carta dialogal que Deus fez para nós, né? Prólogo de São João. Então, é esta alegria que Deus quer mostrar para nós. O povo, o seu novo rebento, está agora na forma da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que está atuando, encorajando-nos para levar avante a Igreja de Deus. E como bem sabemos, claro, a Igreja somos todos nós, né? A Igreja, enquanto teologia, enquanto direito canônico, é a pessoa do bispo, mas enquanto espiritualidade, ou melhor dizendo, enquanto pastoral, todos nós fazemos esta igreja, nós somos esta igreja. Cada pessoa com a sua vocação, com o seu dom, proporciona à igreja esse crescimento, essa massa, esse fermento que Jesus usou tantas vezes em inúmeras palavras. Portanto, o povo que se refaz, Deus habita à sombra dessas pessoas. Aqui temos um pouco essa questão do que nos colocou o livro. O povo santo, pois habita à sombra de Deus, à sombra do Altíssimo. O que significa isso, irmãos e irmãs? Significa que as pessoas que já acolheram e reconheceram Deus como Criador, agora elas mudam o seu comportamento. Ou seja, estar à sombra do Altíssimo é isso, é reconhecer Deus como aquele que cria, aquele que recria e aquele que caminha conosco. Portanto, o povo não está mais sozinho, o povo não está mais com essa crise, o povo não está mais sem essa esperança. Agora está sob a proteção do Altíssimo, que inclusive em muitas orações espirituais nós utilizamos essa frase, né? Ou esse pensamento. Estamos sob a proteção de Deus, estamos nessa proteção constantemente. Portanto, a voz do profeta Isaías, em especial, que estamos estudando hoje, é aquela voz que vai dizer o que para nós? Todas as pessoas que estão nesse novo rebento reconheceram a bondade de Deus para si. Aqui entra a tarefa bonita de cada pessoa. Eu falo para a sua família, mas agora individual. O esposo, a esposa, os filhos, a mãe, enfim, aquele que está agora na sua sala. Você é esse novo rebento e a voz de Deus atua, fala em sua pessoa. Portanto, deixe essa voz ecoar dentro de você. Não é mais a comunidade como um todo, né? Primeiro eu tenho que refazer a minha casa espiritual para depois ser um bom membro da minha comunidade. É Deus que vai trabalhando. Quando eu deixo, Ele vai trabalhando, vai me moldando, vai me tornando uma nova pessoa, um novo rebento. Aqui vai então a explicação bonita, por exemplo, do cacho de uva, que ali é uma comunidade.
mas cada uva é a sua individualidade, ou seja, mas é esse todo que forma o cacho. E nesse todo nós temos as diferenças. Se tiver algum cacho de uva na sua casa, por exemplo, observe após esse dia da palavra, coloque ele na sua mesa daqui a pouquinho e junte-se com a família para observar. Vai ver que existe naquele mesmo cacho uvas grandes, uvas menores, uvas maduras, uvas verdes, algumas podres, outras furadas, enfim, uma diferença muito grande de uma para com a outra, mas todas estão unidas formando um único cacho. Mas a sua individualidade, ou seja, o seu modo de ser ali é único. Portanto, é Deus que quer refazer também a sua vida dentro da família, dentro da comunidade. É Deus que quer refazer um vaso novo, uma pessoa nova, para que você atue formando um contexto bonito como um todo. Portanto, Deus é aquele refúgio que nós temos no nosso dia a dia, que é inclusive essa palavra, essa frase, aliás, é a última frase do que nos mostra o texto de hoje, que está em Isaías, capítulo 4, do versículo 2 ao versículo 6. Deus é esse refúgio para todos nós. Refúgio em nossas tempestades, ou seja, em nossas faltas de esperança, por exemplo, em nossos momentos de desespero, Ele é o nosso refúgio. E ao mesmo tempo, Ele é também o quê? O nosso refrigério. Nos momentos difíceis, ardosos, Ele está ali para dizer, não, coragem, estamos juntos nessa caminhada, eu quero tirar de você essa dor, esse peso, eu quero transformar essa sua dor, esse seu pesar em algo justo, em algo agradável. Aí usamos a palavra, esse refrigério. Ou seja, irmãos e irmãs, Deus é aquele que constantemente, Ele olha nossas dificuldades e diz, eu quero te ajudar, eu quero caminhar com você, mas Ele precisa que cada pessoa dê esta, entre aspas, autorização. Como quem diz, Senhor, eu quero, possas caminhar comigo, porque eu sou errante na caminhada, eu sou fraco. E pode ver, aqueles que se sentem autossuficientes, eles não conseguem encontrar um sentido para a vida. Vejam, por exemplo, o jovem rico do Evangelho, veja, por exemplo, o filho pródigo, veja, por exemplo, o homem que tinha uma imensidão incontável de riqueza e estava prestes a ganhar muito mais do que já tinha, e a crise não era a partilha, era onde vou guardar tantas coisas. Então não caminhava com Deus, e Deus adverte ele, olha, tens tantas coisas, mas e se a tua vida for perdida hoje, o que farás com tudo isso? Filho pródigo, o teu pai quer que fiques em casa, ali tu tens tudo, porque queres ir para longe, para fora? Enfim, Deus aconselha, Deus abre o nosso coração através do entendimento, que é um dom do Espírito Santo, e a partir daí cada pessoa vai desenvolver a sua qualidade espiritual para dizer, realmente eu quero que Deus atue, que Deus mude, que Deus me faça, então, uma nova pessoa, um vaso novo, ou seja, um rebento novo na comunidade também. E para aplicar tudo isso, irmãos e irmãs, nós temos aqui alguns exemplos que nos mostram claramente como Deus ele teve essa preocupação em amparar as pessoas. Nós temos, por exemplo, a pecadora, que era condenada por todos, mas Jesus não a condenou, não perguntou-lhe nada, apenas ficou ali junto com ela e vice-versa, os dois estavam juntos no meio de todos que estavam condenando e ela apenas reconhecendo a bondade desse homem. E ele apenas reconhecendo o erro que ela havia cometido, mas sem julgá-la. Ao perguntar para todos, o que querem? Essa pessoa pecou? Sim. Deus aprova esse pecado? Não. Mas quem é justo ou quem é digno de jogar uma primeira pedra nela, por exemplo? Quem nunca cometeu um pecado também? Não precisa ser igual dela? Pode ser um outro, mas ofendeu a Deus do mesmo jeito. E ali então ninguém pôde dizer, eu sou puro e íntegro, a ponto de condenar essa mulher. Então vejam que ali Deus se manifestou através de Jesus para que o pecado dela não fosse maior do que a graça de Deus. Um outro exemplo, a samaritana ou também o samaritano, né? São, claro, coisas diferentes, mas nós vemos o quê? Deus atuando. Primeiro a samaritana, escondida, com medo, sem esperança, e vem Jesus então e dar um sentido à vida dela. O samaritano, alguém que poderia muito bem ter passado
naquele homem, não o conhecia, não tinha obrigação alguma, até porque não existia comunicação entre judeu e samaritano, e de repente ele para tudo, seu trabalho, sua vida, seus projetos daquele dia e diz, não, eu vou ajudar esse homem porque ele é o meu próximo, ele precisa da minha pessoa. Ou seja, ele deixou ser trabalhado por Jesus para ser um vaso novo, um rebento diferenciado naquele momento. E também, por último, temos a pessoa de Zaqueu. É um homem que também, ele quando reconheceu, quando abriu sua vida para Jesus, ele simplesmente disse, não, eu preciso encontrar esse homem de qualquer jeito, eu vou fazer qualquer coisa. Aí ele sobe no sicômoro, uma árvore, e ali ele então tem esse encontro com Deus, com Jesus, aliás. E ali a sua vida transforma-se totalmente. Mas por quê? Ele procurou, ele desejou, ele foi atrás, ele deu esse primeiro passo. E quando nós fazemos isso, não tenhamos nenhuma dúvida, Deus vem até nós e Deus nos resgata da nossa miséria espiritual, nossa miséria humana e nos faz novas pessoas, novo vaso, novos rebentos. É isso, irmãos e irmãs, que eu quero que vocês compreendam hoje para esse dia da palavra. Que tenhamos esse amor para com Deus, que possamos almejar essa mudança não somente na minha vida pessoal, é importante sim, mas também na vida como um todo, a sua família, a sua igreja doméstica, a nossa comunidade pessoal nipo-brasileira, por exemplo. Que tenhamos essa perspectiva, que almejemos constantemente conhecermos melhor o que Deus tem preparado para nós. Então, que Deus abençoe o seu lar, seu matrimônio, sua vocação, sua profissão, enfim, sua família como um todo, para que a graça de Deus sempre habite e que você tenha e acredite que essa esperança, ela pode, deve, constantemente mudar a sua vida para o caminho de Deus. Que Deus te abençoe, que São José, que estamos hoje no mês dele, dia 19 agora próximo, ele auxilie a sua vida, a sua família, para que tenhamos sempre a proximidade e o conhecimento da bondade de Deus em nossa vida. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.